No episódio 6 da segunda temporada de House of the Dragon, nós vimos o Sea-Smoke, né, o dragão que era do Laenor Velaryon, escolhendo seu novo montador, Addan do Casco, que aparentemente é filho bastardo do Corlys. Mas como Addan, sendo filho do Corlys, ou seja, sem ter sangue Targaryen, conseguiria montar um dragão? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre como Addan poderia montar o Sea-Smoke sem ter sangue Targaryen. Já adianto pra vocês que ele não poderia, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, ele tem sim sangue Targaryen. A gente já fez vários conteúdos falando sobre esse assunto e gerou muita repercussão nas nossas outras redes sociais ao longo dessa semana. Então também já deu pra eu ver quais as justificativas que as pessoas tentavam achar, muitas delas bem erradas, né? Então a gente vai fazer nesse vídeo aqui uma resposta para tudo isso e também falar sobre as teorias. Bom, primeiro de tudo, né, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre a importância do sangue Targaryen, mas é sempre bom a gente lembrar que não é qualquer sangue valiriano que pode montar dragões. Na antiga Valíria existiam cerca de 40 famílias que fizeram pactos de sangue, muito provavelmente, para que elas tivessem o controle sobre dragões. Depois da perdição de Valíria, né, que foi quando as 14 chamas entraram em erupção e foi tudo pro ralo, matando inclusive os dragões que estavam no céu, apenas uma dessas 40 famílias sobrou, e é a Casa Targaryen. Ou seja, a Casa Velaryon não pode montar dragões, tanto que o Corlys fala isso aí. House Velarion's origins reach back to old Valyria. More ancient even than House Targaryen, according to some texts. But unlike the Targaryens, we were no Dragon Lords. A Casa Celtigar, que é outra casa valiriana que também conseguiu escapar antes da perdição, também não pode. Ou seja, não é o sangue valiriano que faz você montar dragão. É o sangue valiriano de uma das 40 famílias. Depois da perdição só sobrou o Targaryen, então é sangue Targaryen que faz com que você possa montar dragões, certo? Depois eu vou fazer um vídeo mais extenso falando sobre isso, porque também é uma dúvida que muita gente tem, mas pra cá essa explicaçãozinha já funciona. Então basicamente o que a gente viu na série dá a entender que tanto o Addan quanto o Elend são filhos bastardos do Corlys Velaryon, só que, ao que tudo indica, nós podemos ter uma discordância em relação a isso, e podemos sim ver que o Aelin é filho do Corlys, mas o Addan seria filho do Laenor. Essa é a teoria que mais faz sentido, porque assim o Addan teria o sangue Targaryen por parte da avó dele, a Rhaenys Targaryen, que era a mãe do Laenor. Então é sempre bom também a gente reforçar isso. O Laenor e a Laena, eles têm nome Velaryon, mas eles conseguem montar dragões porque a mãe deles é uma Targaryen, tá bom? É a Rhaenys. Então o Jace e o Lucerys e o Joffrey também, os três filhos da Rhaenyra que têm o sobrenome Velaryon, eles também têm o sobrenome Velaryon, mas eles conseguem montar dragões porque a mãe deles é uma Targaryen. E quando eu falo isso, de que a probabilidade principal e a que mais faz sentido é de que o Addan seja filho do Laenor e não do Corlys, vem muita gente falando diversas coisas. Uma dessas coisas que as pessoas falam é que o Corlys também tem sangue Targaryen, porque os Targaryen e os Velaryon se casam desde sempre, não sei o que lá. E vamos começar por essa dúvida, né? Não é assim que funciona. Os Targaryen começaram a ter esses casamentos com os Velaryon depois da perdição, justamente para tentar manter o sangue deles o mais puro possível. Então, lá na antiga Valíria, como é que eles faziam? Para manter esse sangue de dragão aí sem essa diluição, as famílias tinham esses casamentos incestuosos para preservar essa pureza. Provavelmente eles deveriam casar também fazer casamentos entre essas 40 famílias que podiam montar dragão. Quando só sobrou uma casa, a Casa Targaryen, eles faziam o máximo de casamentos incestuosos que eles podiam. Casar Targaryen com Targaryen. Só que chegou um momento que não tinha mais Targaryen para se casar, e aí eles tiveram que achar uma outra alternativa. E a alternativa que eles acreditaram que iria tirar menos da pureza do sangue Targaryen era de escolher uma outra família valiriana. E só tinham duas, os Celtigar e os Velaryon. E aí eles optaram pelos Velaryon porque era a casa mais poderosa, mais próxima. Então eles aí sim começaram a fazer esses casamentos com os Velaryon. Uma alternativa paliativa, né, que beneficiaria apenas
os Targaryen. Uma outra coisa que os livros sugerem é que o sangue, se for muito diluído, ele não funciona mais. Propõe, inclusive, essa parada de achar pessoas com sangue Targaryen mais diluído. A Rhaenyra fala que isso é perigoso, porque esse sangue talvez não funcionaria. E nos livros a gente tem uma indicação, principalmente em Fogo e Sangue, que é o livro que conta essa história dos Targaryen, a gente tem uma indicação de que se passar da avó, já não dá mais certo. E aí, eu vi muita gente falando que a mãe do Corlys é uma Targaryen, a avó do Corlys é uma Targaryen, e não temos nada disso confirmado. O que rola por aí muito são árvores genealógicas não oficiais, ou seja, feitas por fãs, que colocam ali essas pessoas como Targaryens do lado da árvore genealógica do Corlys Velaryon. Primeiro de tudo, se ele tivesse esse sangue que permitiria o filho dele ter sangue Targaryen o suficiente para montar um dragão, o Addan, né, se fosse realmente filho dele, ele mesmo teria um dragão. Aí as pessoas também falam sobre isso. Ah não, mas ele é do mar, ele se orgulha de ser do mar. Os Velaryon só são do mar, só foram buscar a existência no mar, como ele mesmo fala, porque eles viram que eles não conseguiriam montar dragões, né? E aí eles tiveram que arrumar uma outra forma de sobreviver. O Corlys, inclusive, chega a se vangloriar da casa dele ter 3 dragões, quando tinha a Rhaenys com a Meleys, a Laena quando ela tinha a Vhagar e o Laenor quando tinha o Sea-Smoke. Ou seja, se o Corlys pudesse ter um dragão, ele certamente, pelo menos, tentaria ter um. Isso ele nunca fez porque ele não pode, ele não tem sangue Targaryen. O que nós sabemos da árvore genealógica do Corlys é isso aqui. Tudo começa com o Daemon Velaryon, que era o Velaryon mais próximo dos Targaryen na época da conquista de Aegon. Ele tinha uma esposa desconhecida. O filho dele chamava Aeton Velaryon e era casado com a Alarra Massey. E aqui nós chegamos já no avô do Corlys, que se chamava Daemon Velaryon e também era casado com uma esposa desconhecida. Os pais do Corlys são o Corwin Velaryon e também uma esposa desconhecida. E aí a gente chega no Corlys. Ou seja, as esposas aqui são desconhecidas, elas podem ser Targaryen? Podem, mas dificilmente serão, justamente por isso que eu falei, que se o Corlys tivesse a chance de poder ter um dragão, ele certamente teria tentado. Ele é muito corajoso, ele não teria medo disso, né? A própria Rhaena, neta dele aqui, Rhaena Targaryen, tentou várias vezes. Mesmo correndo risco de vida, ela tentou, ele também tentaria ter um dragão. E a gente não tem nenhum registro. Do lado dele, da família, tem um Targaryen. Se a gente for pegar irmão, primo, tudo mais, vai chegar num lado Targaryen. Mas do lado dele, não tem Targaryen confirmado. Outro argumento que as pessoas usam é o seguinte: o Laenor não conseguiu nem ter filho com a Rhaenyra, como que ele teria filho com outra mulher? E também falam que a idade do Addan não bate para ele ser filho do Laenor, e bate sim, tá? Então vamos começar por isso. O Addan, ele tem quase a mesma idade que o Jace, que é, para todos os efeitos, aí um filho mais velho que o Laenor teve com a Rhaenyra. Então a idade nesse caso bate, o Addan é um pouco mais velho, o que significa que o Laenor pode ter tentado estar com uma mulher, justamente porque ele sabia que ele teria que prestar este serviço à Rhaenyra. E aí ele acabou engravidando essa mulher. E como que essa história pode ter acontecido? Na primeira temporada de House of the Dragon, a gente vê que o Corlys não aceitava a natureza do filho dele. Então ele fala pra Rhaenys: não, meu filho é macho, não sei o que, não sei o que. E a Rhaenys responde: você sabe que não é bem assim. E ele fala: não, isso é só uma fase, né? Então a gente vê que o Corlys, ele nunca aceitou isso. Então faria muito sentido ele tentar provar que o filho dele é homem e levar o filho dele. A gente sabe que isso acontece em Westeros, inclusive o próprio Aegon fez isso com o Aemond, levar o filho dele em algum lugar para fazer, você vai ter relações com essa mulher sim, porque você vai casar com uma princesa que vai virar rainha e você precisa fazer herdeiros nela. E aí o Laenor pode ter feito na pressão, ficado bêbado para conseguir fazer tudo isso, e ali ele conseguiu conceber uma criança. Só que com a Rhaenyra ele nunca seria forçado a fazer isso, então ele teria que fazer por livre e espontânea vontade, e ele jamais se embriagaria para fazer isso, porque ele e a Rhaenyra se respeitavam e se amavam demais para ter uma relação nessas circunstâncias. Então ele ter tentado com a Rhaenyra e não conseguido não significa nada, que ele não pode ter feito isso uma vez na vida dele. E aí a gente chega no ponto da mãe do Addan e do Alynh. Addan e Alynh, eles são irmãos sim, né, mas por parte de mãe é a Marilda do Casco, mais conhecida como Ratinha, que é uma mulher que vivia ali em Derivamarca, que é o lar dos Velaryon. Então, o que eu acredito que aconteceu aqui, como a série transformou o Alynh em um irmão mais velho e o Addan no mais novo, justamente para dar essa ajuda, porque nos livros é o contrário, o que eu acredito que aconteceu é o seguinte: o Corlys tinha uma amante, que é a Marilda, e ele teve um filho com ela, o Alynh, né? Isso daí, inclusive, a própria Rhaenys já sabia, a conversa dela com o Alynh é muito importante pra gente fixar isso. But I was not told his savior was so comely. Your mother must have been very beautiful. Rhaenys! Quando ele precisou
forçar o filho dele a fazer isso pra falar, não, meu filho é macho, não sei o que lá. Ele levou o Laenor justamente nessa mulher que ele sabia que não contaria pra ninguém, é uma mulher da confiança dele, e ele pediu essa ajuda. E aí o Laenor acabou tendo essas relações com a conhecida como Ratinha. O Laenor também vivia por lá, e isso pode muito bem ter acontecido. Então, seguindo essa linha de raciocínio, faria sentido o Allen e o Adam terem sido criados como irmãos, porque eles de fato são, né? Só que faria também sentido o Corlys ser mais próximo do Allen. Tudo bem, o Allen compartilha esses mesmos interesses do Corlys em relação à navegação, ao mar, ser mar e sal e tudo mais, enquanto o Adam, ele tem esse espírito mais aventureiro que é realmente muito mais parecido com o do Laenor. Isso tudo faz muito sentido e pra mim encaixa direitinho. Há outras possibilidades também, por exemplo, né, uma possibilidade que seria muito específica para esta situação, que é a de que o Sea Smoke reconheceu uma familiaridade no sangue do Adam em relação ao Laenor. Os dois sendo filhos do Corlys, ele sentiu essa familiaridade, os dois tendo uma personalidade parecida, e aí ele foi lá quando ele viu que ele precisaria ter um novo montador e acabou escolhendo a pessoa mais parecida com o Laenor que ele achou por ali. Isso pode realmente acontecer, mas aí eu acho que isso se distancia muito desse cânone que a gente já aprendeu há muito tempo, de que atualmente só a casa Targaryen tem sangue para conseguir montar dragões. E aí também tem outra coisa que as pessoas falam, mas a Urtigas conseguiu montar um dragão e ela não tem sangue Targaryen nenhum. Muito provavelmente ela realmente não tem sangue Targaryen nenhum, mas ela montou um dragão selvagem. A gente não sabe se a origem do Roubo Ovelha é a mesma origem dos dragões da casa Targaryen. O Roubo Ovelha não tinha sido montado por ninguém e o jeito que ela conquistou esse dragão foi um jeito diferente. Para se montar um dragão Targaryen tem que seguir, né, umas regras. Aí a regra principal é ter sangue Targaryen. Se você não tem, você não deveria conseguir. Então, basicamente, resumindo, o que eu acho que aconteceu é o seguinte: o Corlys, sem aceitar a natureza do filho dele, forçou ele a ter relações com uma mulher, e o Laenor, para se livrar da encheção de saco do pai, acabou bebendo para conseguir fazer isso. E ele fez isso justamente com uma mulher que já tinha tido relações com o pai dele antes, uma mulher que o pai dele sabia que não ia vazar esse segredo para lugar nenhum, que é a Marilda do Casco. Justamente porque também, né? Porque o cara que vai se casar com a futura rainha não pode ficar saindo com mulher aí, fazendo filho em outros lugares pelo reino. E aí meio que também faria sentido as duas crianças crescerem achando que são filhas do Corlys, tanto o Adam quanto o Alyn. Faria sentido então a Marilda falar pro Adam, você também é filho do Corlys, mesmo com ele sendo filho do Laenor, pra manter isso o máximo segredo possível e manter o Laenor o mais longe disso possível. Porque assim, o Corlys já tinha um bastardo, que é o Alyn. Então pra ele ter outro, não ia mudar muita coisa. Agora, o Laenor ter um bastardo casado com a Rhaenyra, que seria a rainha dos Sete Reinos, a rainha de Westeros, aí já complicaria um pouco. Então faz sentido também nem o próprio Adam saber que na verdade ele é filho do Laenor. Agora, em relação aos dragões, eles sentem a ligação dragão-montador é muito próxima justamente por conta desses tais pactos de sangue que foram feitos lá na origem da criação dos dragões. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui, também vou fazer mais vídeos sobre esse tal sangue que pode montar dragão e que não é qualquer valeriano capaz de fazer isso. Mas um dragão sente, e eu vi muita gente também falando que o Sea Smoke não sabe que o Laenor morreu ou que o Laenor ainda tá vivo, e isso é outra coisa que não dá pra acontecer. Então o dragão, quando a gente viu nos episódios 2 ou 3 ali dessa segunda temporada, o Sea Smoke extremamente irritado, a Mysaria Ollie fala pra Rhaenyra, os dragões são sempre assim, e ela fala, esse é o Sea Smoke, o dragão do meu marido Laenor, né, do meu falecido marido. Ela fala falecido marido porque, pra todos os efeitos, todo mundo achava que ele tinha realmente morrido, porque ela forjou a morte dele, não é que ela sabe que ele já morreu lá longe. Né, ele tá em Essos ali, vivendo as aventuras dele e tudo mais. E a Rhaenyra fala, esse é o dragão do meu falecido marido, mas ele normalmente não é tão irritado assim. E a Mysaria responde, talvez ele esteja se sentindo sozinho. E a Rhaenyra dá uma engolida seca, tipo, ih caralho, será que o Laenor morreu lá? E provavelmente era isso que estava acontecendo. O dragão estava sentindo que lá longe o Laenor acabou morrendo em algum boteco, em alguma guerra, que ele adorava se envolver nessas picuinhas, acabou morrendo em alguma situação, e por isso que o Sea Smoke estava irritado, estava voando, gritando para todo canto, porque ele sentiu, mesmo uma distância longa, a morte do seu montador. A gente sabe que os dragões eles têm essa capacidade essa conexão com o seu montador a ponto de sentir essas necessidades à distância. A gente viu o Drogon que vazou da Daenerys em Game of Thrones, vazou, ele foi até Valíria, e ele voltando quando ela precisava de mais ajuda. Então ele sentiu essa necessidade dela e voltou para protegê-la. Isso, inclusive, também tem muita gente que fala que o Drogon voltou por causa do cheiro de sangue. Você nem sabe onde ele estava, nem sabe quanto sangue tinha à disposição dele para ele ter que ir para a arena para buscar sangue, né? Então não.
No caso da Daenerys, ele voltou para proteger a Daenerys por conta dessa conexão montador-montaria. Um dragão não pode ter mais de um montador ao mesmo tempo, e um montador também não pode ter mais de um dragão ao mesmo tempo. As pessoas também usam a Daenerys de exemplo para falar isso, mas ela nunca montou nem o Rhaegal, nem o Viserion. Ela sempre montou o Drogon. Os três nasceram ali junto com ela, foram criados como se fossem os filhos dela, mas ela só montou o Drogon. Se ela tivesse montado qualquer outro desses dragões, ela não conseguiria montar o Drogon. E se esses dragões já tivessem sido montados por ela antes, o Rhaegal, por exemplo, não aceitaria o Jon Snow nas costas dele. Mas, basicamente, é assim que funciona. Então, para um dragão aceitar um novo montador, ou escolher um novo montador, como foi o caso do Sea Smoke, o montador anterior dele precisa estar morto. Infelizmente, a gente não viu a morte do Laenor acontecendo, mas provavelmente ela aconteceu lá em Essos. E essa é a explicação para o dragão estar irritado do jeito que a gente viu nesses episódios anteriores. Então, basicamente é isso. O Laenor teve um filho bastardo, sim, e agora o Sea Smoke sentiu esse filho bastardo e foi atrás, e o Adam só consegue montar o dragão porque ele tem sangue Targaryen. Se você chegou até aqui, nesse final do vídeo ainda resta alguma dúvida, você tem uma teoria diferente para explicar toda essa situação, comenta aqui embaixo. Agora, se você vier com esses papos que eu já expliquei aqui, de sangue Velaryon pode montar, de qualquer sangue valeriano serve, do Corlys ter a avó Targaryen, por favor, você viu o vídeo, você viu que essas informações não existem, elas não são reais, tá bom? Então não comente isso pra gente poupar o tempo de todo mundo também. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Não se esquece de curtir se gostou e muito obrigado por todo o carinho que vocês estão dando nos nossos conteúdos de House of the Dragon aqui no canal. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.